Tudo o que eu estou prestes a revelar para você nunca foi abordado dessa maneira aqui no YouTube antes. Se você é alguém que está cansado de se sentir limitado, de viver com medo, ansiedade ou desesperança, se você simplesmente não aguenta mais essa realidade que foi imposta a você, então esse vídeo é para você. Eu vou explicar cientificamente porque você é da maneira que é. Não apenas vou ajudar a liberar suas crenças limitantes, bloqueios e traumas presos na sua mente e no seu corpo, mas eu também irei proporcionar clareza para que você navegue pelo mundo de forma mais consciente. Esta informação é muito essencial para o seu sucesso e para suas futuras gerações da sua família. Se você está acostumado com animações chamativas e tem dificuldade em manter o foco, precisa superar isso e prestar atenção, pois o que eu vou compartilhar pode mudar completamente a sua vida. O seu cérebro funciona como um computador e o seu corpo opera através de algo chamado programas. Esses programas são instalados no seu subconsciente e até mesmo no seu corpo. Desde a infância, você dependeu dos seus pais ou de figuras de autoridade para moldar a sua mentalidade, para ensinar como se comportar no mundo, não é mesmo? Você aprendeu o que era certo e errado, o que significava sentir dor, amor, felicidade e decepção. Esses programas são basicamente os filtros pelos quais você enxerga a sua realidade. São crenças, são padrões e hábitos que você desenvolveu ao longo da sua jornada de vida, influenciados pelas experiências que teve, pelas pessoas ao seu redor e pelos eventos que marcaram a sua infância, adolescência e vida adulta. Agora, quero que você visualize sua mente como um computador e entenda que, dentro desse sistema, existem programas que foram instalados no seu subconsciente. Ao longo da sua vida, desde a infância até a fase adulta, você passou por diversas situações. Talvez tenha enfrentado uma decepção amorosa em seu primeiro relacionamento, sido traído, lidado com eventos traumáticos como um acidente de carro ou uma lesão grave. Talvez tenha vivenciado abusos físicos ou emocionais durante toda a sua infância. Todas essas experiências foram registradas no seu subconsciente, que também é chamado de inconsciente, e moldaram a forma como você vive hoje. Esses eventos se tornaram programas dentro da sua mente subconsciente. Outros exemplos de programas incluem padrões financeiros e emocionais. Se você cresceu em um ambiente de escassez, onde faltava comida ou você era negligenciado, é muito provável que tenha levado essa mentalidade de carência para sua vida adulta. Você pode estar repetindo padrões de medo e limitação financeira sem perceber, simplesmente porque esses programas foram gravados no seu subconsciente desde cedo. Viver constantemente em um estado de modo de sobrevivência, sempre se preocupando com quando será a sua próxima refeição ou dependendo de cada pagamento para conseguir se manter, pode ser extremamente desgastante. Se você teve uma infância ou experiências marcadas pela escassez, é muito provável que tenha desenvolvido programas mentais e crenças limitantes que fazem você acreditar que não merece prosperidade. Talvez você pense que enriquecer é algo inalcançável ou que a abundância simplesmente não é algo possível para você. Todas essas experiências foram registradas no seu subconsciente e agora funcionam como um filtro através do qual você enxerga a realidade. Você desenvolve esses programas mentais ao longo da sua vida, seja por meio das experiências que vivencia ou dos ensinamentos que recebe de pessoas ao seu redor, incluindo familiares e amigos próximos. São essas experiências que moldam o seu sistema de crenças atual. No entanto, e se eu lhe dissesse que seus hábitos e crenças, aquilo que você pensa e sente, talvez nem sejam realmente seus? Os padrões que você tem hoje podem não ter se originado apenas da sua vivência.
Isso acontece porque os programas mentais também podem ser desenvolvidos através de um fenômeno chamado epigenética. Isso significa que, além de serem formados pelas suas experiências de vida, esses padrões podem ser herdados da sua família. A epigenética é o estudo do funcionamento das células e de como o ambiente ou fatores externos podem ativar ou desativar determinados genes. Essa é uma informação essencial, pois se alguém da sua família, seja sua mãe, tio ou avô, passou por eventos traumáticos na infância e não superou esses traumas, há uma grande possibilidade de que esses padrões tenham sido transmitidos para você. Os pensamentos que surgem em sua mente e os sentimentos que você tem sobre si mesmo podem, na verdade, não ser inteiramente seus. Um exemplo clássico de epigenética pode ser visto quando encontramos alguém que tem uma habilidade natural para tocar um instrumento musical, sem nunca ter praticado antes. Isso acontece porque essa pessoa, provavelmente, possui ancestrais com talento musical ou criativo. No entanto, é essencial compreender que a epigenética não se limita apenas a talentos e habilidades. Ela também pode transmitir traumas de geração em geração. Para ilustrar isso, vou falar sobre um experimento realizado na Universidade de Emory, que demonstrou que traumas podem ser herdados. Os pesquisadores pegaram um grupo de ratos e expuseram um rato macho ao cheiro de flor de cerejeira. No exato momento em que ele sentia o aroma, recebia um pequeno choque elétrico, condicionando-o a sentir medo ao perceber aquele cheiro. Esse processo foi repetido diversas vezes até que o rato criou uma associação negativa com aquele odor. Depois disso, ele foi colocado de volta no grupo e, eventualmente, acasalou com uma fêmea. Quando os filhotes nasceram e foram expostos ao mesmo aroma de flor de cerejeira, eles demonstraram extrema sensibilidade e uma reação traumática ao cheiro, mesmo sem nunca terem passado pelo choque. Esse experimento comprova que o trauma vivenciado pelo rato pai foi transmitido para sua descendência, fazendo com que os filhotes herdassem esse medo. Esses programas mentais continuam armazenados no nosso subconsciente e influenciam nossas escolhas diárias. Todas as decisões que tomamos passam pelo filtro das experiências vividas, das crenças adquiridas e dos traumas herdados. Além disso, esses programas podem permanecer inativos por anos e serem ativados em momentos específicos da vida, despertados por fatores externos. Um exemplo disso pode ser visto dentro das próprias famílias. Imagine dois irmãos. Um deles pode herdar um traço de um dos pais, enquanto o outro não. Suponha que o pai ou a mãe tenha sido alcoólatra. A predisposição genética para o alcoolismo pode ser passada para um dos filhos, mas não para o outro. Esse filho não nasce automaticamente dependente do álcool, mas carrega o gene em seu organismo. Mais tarde, algum evento externo pode despertar essa predisposição, da mesma forma que algumas pessoas desenvolvem epilepsia apenas na fase adulta. Se voltarmos à explicação de que esses programas mentais atuam como filtros, podemos visualizar cada ser humano usando um par de óculos personalizado pela sua história de vida. Isso é fundamental porque, se você passou por um término doloroso e percebe um padrão de traição em todos os seus relacionamentos futuros, é um sinal de que você ainda não desprogramou essa crença. Quando esses programas não são resolvidos, eles se transformam em comportamentos repetitivos, que por sua vez se tornam parte da nossa personalidade. Esses programas limitam as nossas conquistas, como se estivéssemos atravessando a vida com uma venda nos olhos. Eles estabelecem barreiras invisíveis ao nosso próprio sucesso e influenciam absolutamente tudo, desde as amizades que cultivamos até os relacionamentos amorosos que escolhemos e até mesmo a maneira como lidamos com o dinheiro. Eu vou dar um exemplo prático, que acontece sempre na vida das pessoas.
Imagine uma mulher que teve um relacionamento anterior, onde ela foi manipulada e traída de uma forma tão intensa que isso a traumatizou profundamente. O impacto foi tão grande que ela começou a ter crises de ansiedade, algo que nunca havia experimentado antes. Além disso, ela acabou desenvolvendo padrões de comportamento negativos, que infelizmente levou para seu relacionamento atual. E eu tenho certeza de que muitos de vocês que estão assistindo já passaram por algo parecido e sabem como é viver constantemente em estado de alerta e medo. Esse relacionamento a fez desenvolver inseguranças e comportamentos possessivos, a tornando incapaz de conceder ao seu parceiro a liberdade de ser ele mesmo. Esse comportamento não era justo nem com ele, nem com ela mesma. A experiência que ela viveu colocou barreiras invisíveis em seu crescimento pessoal, em seu equilíbrio emocional e até mesmo em sua capacidade de atrair abundância. Se ela não tivesse feito o trabalho interno que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, provavelmente teria continuado a acreditar naquela ideia limitante que muitas mulheres repetem, que todos os homens são iguais. Essa crença teria a impedido de viver o relacionamento dos seus sonhos e de experimentar o amor genuíno. Para alcançar o sucesso, precisamos desinstalar esses programas mentais. Mas como fazemos isso? Antes de explicar o processo, preciso esclarecer por que é tão difícil se libertar das emoções e dessas crenças enraizadas. Existe um processo de 3 etapas e a maioria das pessoas fica presa logo na primeira. A primeira etapa é o pensamento, a segunda etapa é a ação e a terceira etapa é a incorporação. Isso significa que primeiro reconhecemos na mente a necessidade de mudança, depois começamos a praticá-la na vida real e, por fim, essa nova mentalidade se torna parte de quem somos. Todos os dias temos novos pensamentos sobre como transformar nossas vidas, criar hábitos melhores ou mudar algo em nós. No entanto, em 90% dos casos não passamos para a ação e sem ação não há novos resultados. Pense nisso. Quantos vídeos você já assistiu sobre esse assunto? Mas de fato, quantas ações você colocou em prática diariamente? A mente se expressa por meio dos pensamentos, enquanto o corpo se comunica através das emoções. O que acontece é que muitas vezes a mente fica presa dentro do corpo, nos mantendo reféns das mesmas emoções e de padrões repetitivos. Nossas emoções frequentemente assumem o controle, pois possuem uma intensidade maior do que os nossos pensamentos. Assim, quando algo nos atinge emocionalmente, na maioria das vezes reagimos de forma impulsiva, ao invés de agir racionalmente. Se o seu maior desejo é alcançar o sucesso, independentemente da área que deseja prosperar, se almeja sentir amor, felicidade e viver em um estado de plenitude, ao invés de estar constantemente preso à escassez e ao medo, primeiro é necessário romper com esses padrões de pensamento automáticos. São essas suposições inconscientes e crenças negativas, criadas a partir de experiências passadas, que moldam a sua realidade. Para mudar, precisamos criar novos pensamentos e, mais do que isso, ensinar o corpo a sentir emocionalmente aquilo que a mente já compreende intelectualmente. Seus pensamentos são poderosos, pois eles são os responsáveis diretos por criar a sua realidade. Tudo ao seu redor, o ambiente onde você está agora, foi antes concebido por um pensamento. Se você enxerga a vida como um desafio constante e acredita que tudo é difícil, então, inevitavelmente, essa será a sua experiência, pois você recebe exatamente aquilo que acredita ser verdade. A ciência comprova que temos, em média, entre 60 e 70 mil pensamentos por dia, e 90% deles são os mesmos do dia anterior. Se você continua pensando os mesmos pensamentos repetidamente e acredita que eles influenciam sua vida, então a consequência lógica é que a sua realidade permanecerá inalterada. Agora pense no seguinte ciclo.
Os mesmos pensamentos geram as mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências. E as mesmas experiências provocam as mesmas emoções. Essas emoções, por sua vez, reforçam os mesmos pensamentos do passado, criando um looping que se repete dia após dia. Agora preste atenção nisso. A maneira como você pensa, age e sente define a sua personalidade. E a sua personalidade é o que constrói a sua realidade pessoal. Isso significa que, se deseja transformar a sua realidade, precisa primeiro transformar a sua personalidade. E essa mudança começa com a reprogramação daquilo que você pensa e sente diariamente. O primeiro passo para romper com essas crenças limitantes e mudar essa lente que distorce sua percepção do mundo é se tornar consciente. Você precisa desenvolver um estado de observação sobre si mesmo, perceber quando esses pensamentos automáticos surgem e se desidentificar deles. Em vez de simplesmente reagir e aceitar esses padrões como verdades absolutas, comece a observá-los de fora, como se estivesse assistindo a um filme da sua própria mente. Essa tomada de consciência é essencial para reescrever a sua história e construir uma nova identidade alinhada com a vida que você deseja viver. Por exemplo, já aconteceu de você beber demais em uma festa e no dia seguinte seus amigos contarem como você se comportou, mas você simplesmente não se lembrar de nada? Você apagou completamente e só depois descobre tudo o que você fez. Isso te faz pensar: ai, nossa, talvez eu deva pegar mais leve. Então, na próxima vez que você sai com seus amigos, decide beber menos, aprendendo com a experiência. Você observou o seu comportamento, tirou uma lição e ajustou suas ações. O segundo passo é modificar seu comportamento, suas atitudes para evoluir. Agora que adquiriu novos pensamentos, precisa tomar decisões diferentes conscientemente. Para gerar um novo resultado, é essencial agir de forma distinta do seu passado. Mas aqui vem o desafio. O terceiro e mais difícil passo é a repetição. O verdadeiro obstáculo é não voltar às mesmas escolhas do passado. O seu corpo e a sua mente vão tentar te puxar de volta aos velhos hábitos, te fazendo duvidar, trazendo pensamentos como: ai, isso não parece certo, o que você está fazendo? Ou então: ai, começa na segunda-feira. Ou até: ai, isso é difícil demais, você não vai conseguir. Seu cérebro tentará te enganar para voltar aos padrões antigos, levando aos mesmos comportamentos, experiências e, consequentemente, ao mesmo ciclo de sempre. E por que o seu inconsciente faz isso? Para te proteger do desconhecido. Prepare-se, porque esse processo pode ser bem desconfortável. Sair da zona de conforto, tomar decisões novas e se abrir para o desconhecido é desafiador. A razão pela qual tantas pessoas têm dificuldade em mudar é que preferimos permanecer presos no sofrimento, porque pelo menos já sabemos o que esperar. Temos a falsa sensação de que a dor nos faz bem, mas na verdade ela apenas nos parece familiar. O segredo é ensinar o seu corpo emocionalmente a sentir o futuro antes que ele aconteça. Seu inconsciente não sabe diferenciar o passado, o presente e o futuro. Ele é atemporal. Se você já reviveu mentalmente uma situação dolorosa do passado e sentiu a raiva ou a tristeza ressurgirem como se estivessem acontecendo naquele exato momento, é porque a sua mente não entende que aquilo já passou. Parece real outra vez. Quanto mais você visualizar seu futuro, mais irá reprogramar seu cérebro para novos pensamentos. Seu corpo começará a produzir novas substâncias químicas, criando novas conexões neurais e, consequentemente, permitindo novas escolhas, novos comportamentos, novas experiências e, enfim, uma nova realidade. Quando eu compreendi essa verdade, eu me libertei do sofrimento que sentia em relação a pessoas que, no fundo, apenas refletiam suas próprias dores e experiências de vida.
Isso facilitou o meu processo, pois agora entendo por que as pessoas são como são e consigo me comunicar melhor com elas. Eu desenvolvi empatia, aprendi a respeitar suas trajetórias e, com isso, atraí mais abundância, amor e prosperidade. Tudo porque eu decidi quebrar os limites que eu mesmo impunha sobre mim. Se você está comprometido em criar sucesso, romper ciclos negativos ou até construir um legado, agora entende o impacto que sua programação mental tem sobre a sua vida. Quanto mais consciente disso você se tornar, mais fácil sua vida será. E já há algum tempo eu entendi que meu propósito é ajudar as pessoas para que elas vivam uma vida plena, assim como eu passei a viver a minha. Se eu conseguir impactar apenas uma vida, terei cumprido o meu propósito aqui, com esses vídeos. Se você quer continuar essa jornada de transformação, se inscreva no canal. Aqui eu falo sobre como se tornar a melhor versão de si mesmo para criar a realidade que você deseja. Clique no vídeo que aparece na sua tela para continuar estudando. Um beijo e até o próximo vídeo.